Oi, meu nome é Juliana Slicker, eu trabalho com constelação familiar, gosto muito de falar sobre esse tema e hoje o que eu quero contar é como eu uso uma ferramenta chamada Scalar Heart Connection dentro do processo de constelação familiar. Essa ferramenta foi desenvolvida pelo Stephen Lindstedt e ela ajuda muito no processo, principalmente no processo de constelação familiar individual, pelo menos na minha visão, na minha opinião. Eu conheci o Stephen e conheci a ferramenta dentro do meu curso de formação. Eu fiz a minha formação em constelação com a Simone Arrojo e a gente teve um módulo então sobre essa ferramenta e aí eu fiz a certificação, enfim, e atualmente eu trabalho também com Scalar Heart Connection dentro dos processos de constelação familiar. O Scalar é uma ferramenta que conecta a gente diretamente com a nossa intuição. Então, é uma ferramenta que ajuda no processo de constelação familiar. Por quê? Porque eu sempre digo que o processo de constelação, ele não pode ser muito mental. A gente tem um problema e a gente vem para a constelação, vem procurar, vem fazer uma constelação porque tem um problema, alguma coisa que a gente está sofrendo e a gente quer tentar resolver de alguma maneira. Isso a gente usa muito a nossa mente, claro, mas a nossa mente também traz muitos filtros, né? A gente vai colocando filtros um atrás do outro. Quando a gente vai olhar para uma constelação, a gente tira, é como se a gente tirasse esse véu e tirasse todos esses filtros. Só que isso às vezes é difícil, porque a gente está olhando para a situação e está o tempo todo pensando. Quando a gente vai fazer uma constelação usando o Scalar, como ele nos conecta com a nossa intuição, como que ele faz isso? Ele pede para que a gente escolha rapidamente qual é o primeiro número que vem na sua cabeça, de 1 a 7, por exemplo. E aí você escolhe o número. E aí, como é um processo mais rápido, você não pensa muito, você pensa no primeiro número. E ele vai te trazendo frases que te fazem refletir sobre aquilo. Ele está todo conectado, né? Assim como eu falei já da constelação com os bonecos, que tem essa conexão, o Scalar é uma ferramenta que é toda conectada também. Então, quando a gente vai falando os números, vão vindo frases específicas para você e para o seu problema. E aí sim a pessoa consegue olhar com uma perspectiva diferente. Então eu vou eu vou usando a ferramenta ao longo do processo e aí em determinado momento a gente para e faz a constelação individual com os bonecos. E é interessante que quando a gente usa os bonecos aí, quando faz a constelação individual dentro do processo usando a ferramenta, a gente vai mais profundo, porque a gente já tirou todos aqueles filtros que bloqueavam, né, a pessoa, que quando ela vem com o problema e com os filtros. Então, quando eu faço essa constelação individual, ela vai mais profundo, a gente consegue ter uma perspectiva diferente, um outro cenário, a gente consegue olhar de outras maneiras para o problema. E aí a gente consegue também trabalhar e colocar em ordem. Então é muito interessante usar o Scalar Heart Connection dentro do processo, né, de constelação familiar individual. Pelo menos que é o processo onde eu mais uso o Scalar é no processo individual. Então é isso, assim, essa era a ideia deste vídeo de hoje, é contar um pouquinho sobre o Scalar, falar sobre o Scalar Heart Connection dentro e como que ele conversa com a constelação familiar, né? Eu acho que eles foram feitos um para o outro, assim, é uma ferramenta muito complementar à constelação familiar. E dizer também, agradecer ao Stephen por ter desenhado essa maravilhosa ferramenta, né? Que ajuda muito a gente, ajuda muito as pessoas que estão passando por um processo aí de constelação. Então é isso, obrigada Stephen, obrigada Simone, e eu falo, né, sobre outros temas de constelação também, eu tenho um canal no YouTube, então caso você queira seguir, não se esquece de assinar, né, se clicar no botão de inscrever-se no canal lá, é o canal que tem o meu nome, Juliana Slicker, então fica à vontade e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? É isso, um beijo, tchau, tchau.